A gente fez uma projeção. O Flamengo tem números espetaculares, né? E nas últimas 11 rodadas do campeonato, o aproveitamento do Flamengo foi de 94% dos pontos conquistados. Não foi 100% porque ele empatou com o São Paulo no Maracanã, jogando melhor do que o adversário. Nesse mesmo período, o Palmeiras também teve um aproveitamento altíssimo, de 73%. A campanha do Palmeiras nesse ano é uma campanha de campeão. Quando o Palmeiras levantou o caneco em 2016 e no ano passado, ele não tinha, nessa altura do campeonato, a mesma pontuação, o mesmo aproveitamento que ele tem hoje. O ponto fora da curva é o Flamengo. Então, nessas últimas 11 rodadas, o Palmeiras teve um excelente aproveitamento. E o Santos teve um bom aproveitamento, 55%. O que a gente fez? A gente projetou, se esse aproveitamento for mantido nos próximos 11 jogos, que são os 11 jogos que restam para o Campeonato Brasileiro, o que vai acontecer com o campeonato? O Flamengo seria campeão na 34ª rodada contra o Vasco. Ele chegaria a 84 pontos, abriria 15 do Palmeiras se esses aproveitamentos forem mantidos. É só uma projeção baseada no que eles fizeram até aqui, né? E já pensou ser campeão brasileiro por antecipação em cima do Vasco? Que pesadelo para o vascaíno. É interessante ponto da partida, né? O percentual de aproveitamento nos últimos 11 rodadas, né? E projetando outras 11 rodadas. Se seguir essa mesma toada... Eu usei o outro tipo de critério, porque se for no 34º, no 35º, 33º, não importa o que faz depois. Então, se a gente partir das últimas 6 rodadas, o que fez o Flamengo? Qual foi o aproveitamento de pontos em últimas 6 rodadas? E próximas 6 rodadas, se manter a média, cada um dos times, nas últimas 6 rodadas que fizeram e na próxima 6, Flamengo pode ser o campeão antes de enfrentar, se classificar para a final da Libertadores, na quarta-feira contra o Grêmio, e manter a mesma média nos próximos 6 jogos, dos últimos 6 jogos, antes de ir para Santiago, é campeão. Contra o Grêmio. Rapaz. Então depende do que você usar como critério. Que nas últimas 6 rodadas o Flamengo conquistou 16 pontos. Empatou com o São Paulo e ganhou o próximo 5. O Santos e o Palmeiras. Santos conquistou 13 pontos e o Palmeiras conquistou 9 pontos nas últimas 6 rodadas. Então, se manter essa média, cria uma vantagem tanta que o Flamengo está sobrando tanto que a gente está discutindo, faltando 11 rodadas, quando ele vai ser campeão. Mas isso porque lá dentro eu duvido. Lá o pensamento deve ser passo a passo. Jogo a jogo. E com certeza deve ser. Só que estou dizendo, se a gente está fazendo essa projeção, média o que está dizendo o último 5. E se o Flamengo manter e outros não mantiverem, pode até contra a Bahia, que é os próximos 5 rodadas, onde ele perdeu o último jogo, de 3-0 no Bahia, 13ª rodada do primeiro turno. Aí joga contra a Bahia na 32ª, ou com o Grêmio no 33ª, ou segundo a sua produção, 34ª. Ou não importa quando, para o flamenguista é importante ser o campeão, não importa quando. A gente vai mostrar como o Flamengo foi pulverizando os adversários ao longo do Campeonato Brasileiro. Na 16ª rodada, por exemplo, a 2 de terminar o primeiro turno, o Flamengo estava empatado com o Santos, empatado com o Palmeiras, só 3 pontos de vantagem em relação ao São Paulo. O Corinthians estava na briga também, porque estava 5 pontos do líder. O Atlético Mineiro estava a 6, era briga ali muito justa. Depois, na 17ª, a briga seguia justa. Vai vendo, vai sair do Galo entre o Inter, vai vendo como o campeonato... ele vai limando os adversários. Aí na 20ª, já começa o segundo turno, a gente já vai reduzindo a quantidade de adversários do Flamengo. Ele já vai abrindo 3 pontos. Aí na 22ª... 3 para o Palmeiras, mas já tinha... Palmeiras. Já tinha o Santos... 8 do Santos. Né? 8 do Santos na 22ª, mantendo os 3 em relação ao Palmeiras. 8 do Corinthians. Na 24ª, ele abre 8 com relação ao segundo colocado,
que era o Santos. Na 25ª, a gente já reduz para só o Palmeiras como capaz de chegar lá, ainda assim difícil, só 8 pontos. Na 26ª, mais 8 pontos de vantagem em relação ao segundo. E agora a gente considera que nem tem mais adversário. É Flamengo contra Flamengo, é uma questão meramente de tempo. Quando que vem a conquista? Você vê que houve... talvez o Palmeiras, né, tenha mantido um certo nível, até porque está ali em segundo brigando aí. Mas as outras equipes, elas tiveram uma evolução de jogo, né? Enquanto o Flamengo, na verdade, a cada 2, 3 rodadas estava conseguindo exatamente com que o seu jogo ganhasse mais corpo, né? E isso chega exatamente... O Jesus pegou com 8 pontos atrás e hoje tem 10 na frente. Isso é realmente de você tirar o chapéu para esse tipo de um campeonato tão equilibrado Isso em é como era quantas rodadas? até... A gente está falando, ele entrou na 10ª? A 10ª. A 10ª, estamos na 27ª? 17 rodadas, 54 pontos. 17 rodadas, ele praticamente ele amontou um ponto por rodada, né?